porque a viagem do presidente Lula já começou. Pela manhã, ele participou de uma reunião bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron. Depois, os dois falaram à imprensa. E durante o discurso, Lula defendeu um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nosso enviado especial, Américo Martins, tem todos os detalhes. Américo Martins, que eu preciso parabenizar. Américo Martins, agora há pouco no live, fez uma transmissão em tempo real da chegada de Lula no encontro com a prefeita de Paris. Ou seja, Américo Martins não é apenas um rostinho bonito, minha gente. É muita cultura, é muito traquejo, é um profissional jornalista inteiro. Muito bom, Uribe. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Boa tarde a Tainá também. O presidente Lula está tendo vários encontros aqui na França. Essa viagem de Estado já começou. Começou hoje pela manhã no encontro lá no Palácio do Eliseu. O presidente Lula foi recebido junto com a primeira-dama Janja da Silva, pelo presidente Emmanuel Macron e pela primeira-dama da França, Brigitte Macron. Eu estou aqui neste momento no Hotel de Ville, que é a prefeitura de Paris. O presidente Lula daqui a pouco vai se encontrar aqui nessa sala com representantes da comunidade brasileira. Ele está neste momento reunido dentro de uma das salas aqui desse palácio maravilhoso, histórico, no centro de Paris, que funciona como a prefeitura da cidade. Ele está reunido com a prefeita Anne Hidalgo. Agora há pouquinho o presidente inaugurou os jardins novos aqui da prefeitura. Foram essas imagens que eu transmiti agora há pouco lá no finalzinho do programa do live. Ele depois veio para essa reunião com a prefeita de Paris, uma prefeita que tem bastante afinidade com o presidente Lula, insistiu nessa visita dele durante essa visita de Estado aqui à prefeitura parisiense, e logo mais ele vai fazer um discurso aqui junto da prefeita, que também vai falar, e dois representantes da comunidade brasileira também devem falar. A viúva do fotógrafo Sebastião Salgado, um dos maiores fotojornalistas da história e certamente o grande profissional da imagem do Brasil, e também uma das filhas de Eunice Paiva, que obviamente foi a grande protagonista do Ainda Estou Aqui, o filme que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. Antes disso, Uribe e Tainá, tivemos a parte mais política, mais talvez pesada da agenda nesta manhã, quando o presidente Lula e vários dos seus ministros, que também estão perfilados aqui à direita, aguardando o presidente agora, tiveram reunião com ministros da França e também com o presidente Emmanuel Macron. Eles falaram de vários assuntos. Depois eles deram uma entrevista coletiva, uma declaração à imprensa, e depois responderam algumas perguntas. E, Uribe, eu destacaria dois pontos dessa entrevista. Em primeiro lugar, uma desavença entre a posição do Brasil e do presidente Lula e do presidente Macron com relação ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula, inclusive o encontro foi muito amistoso, os dois trocaram muitos elogios, o Lula falou o tempo inteiro do Macron se referindo a ele como um amigo. E o Lula, em determinado momento, usou uma expressão que vai marcar essa viagem. Ele disse o seguinte: Macron, por favor, abra o seu coração para esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É um acordo que vai beneficiar muita gente nos dois continentes. E ele também fez uma promessa, dizendo que ele, enquanto for o presidente do Mercosul, até o final deste ano, ele vai assinar esse acordo, e convidou o Macron a estar lá. O presidente Macron, obviamente, teve uma outra visão e, portanto, essa divergência, mas foi uma divergência muito amistosa, o que prova, inclusive, que pessoas que têm pontos de vista políticos diferentes podem perfeitamente conversar sem se atacar, sem usarem formas violentas de comunicação. Macron disse que não tinha como apoiar esse acordo, defendeu mudanças no acordo, dizendo que ele não tinha como vender esse acordo para os agricultores franceses, que temem, obviamente, a competição do agronegócio brasileiro e dos outros países do Mercosul. E por que ele disse que não tem como vender esse projeto sem alterações para os agricultores? Porque o Mercosul não tem as mesmas normas de meio ambiente da Europa e, portanto, os agricultores não estariam competindo em igualdades de condição. Mas uma outra divergência aconteceu, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre a Ucrânia, mas vamos ouvir a declaração do presidente Lula sobre pedindo ao Macron para abrir o coração com relação a esse acordo de livre comércio. Vamos ouvir o presidente. Disputa ao presidente Macron
minha convicção sobre o papel estratégico de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. E quero, Macron, afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e protecionismo tarifário.